No momento que nós recebemos o Espírito Santo, todos nós recebemos o dom da vida. Esse é o selo, o Espírito Santo está em nós. E o Espírito Santo é esse selo glorioso. E o Espírito Santo em nós é o sopro de Deus. É o sopro de Deus em nós. E esse sopro de Deus, ele sai para fora. Cada vez que nós falamos, cada vez que nós agimos. Por isso que nós falamos não é por força, não é por poder próprio, não é algo humano que está dentro de nós, não é uma energia própria que nós temos, que nos faz ser vencedores, mas é o sopro de Deus. É o sopro do Espírito que lá no Éden, quando soprou em Adão, o Espírito de vida, onde a vida entrou em Adão, da mesma maneira nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e o sopro de vida entrou em nós. Esse foi o dia da salvação, o dia que nós encontramos face a face o autor e consumador da nossa fé. E a gente anda nessa história de amor e fé e a gente defende ele o resto da vida. Ninguém fala mal do nosso mestre. Nós não vamos nos prostrar de ninguém, nós não vamos nos prostrar diante de nenhum outro, senão do nosso grande Deus. Só tem um Deus, que enviou seu Filho para morrer por nós e nos amou ao ponto de morrer por nós, provar o seu amor. Então ninguém no céu, na terra e debaixo da terra merece a nossa devoção e o nosso amor como o nosso Deus. E é a Ele que nós servimos. E Ele nos deu a benção de, enquanto na terra fomos selados e marcados com o Espírito Santo de Deus, e o sopro do Criador está em nós. E tudo que nós fizemos e falamos e agimos, tudo tem que vir dessa maneira. Rios de água viva têm que fluir. Esse é o desejo de Deus. Colocar em nós a fonte de água viva. Nós recebemos Cristo. E esse rio tem que fluir. Então, com as nossas palavras, tem que sair algo que gera vida. Por isso nós temos que cuidar o que nós falamos. Por isso que nós temos que cuidar o que nós pensamos, porque aquilo que você pensa é o estágio anterior ao que você vai liberar. Então, aquilo que você conclui, é o teu livre-arbítrio, a tua casa de comando. No momento que você analisou a vida, olhou para Deus, a tua fé, a situação, e tomou uma decisão, você vai agir e falar. Então, a nossa mente tem que ser transformada para falar aquilo que o Espírito Santo está falando. Então, tem que andar alinhado. Essa é a unidade que nós precisamos ter, espírito, alma e corpo, onde o Espírito de Deus em nós comanda as ações e nos move, nos inspira. Ele não é um ditador, ele não força nada, mas ele move. A vida quer se manifestar. Amém? Não é algo forçado. Vida quer se manifestar e nós temos que simplesmente sair do caminho e fluir com ela. Então a nossa palavra vai produzir vida. Os nossos atos vão produzir vida, nossas decisões vão produzir vida. E a nossa voz carrega o sopro do Criador. E todo o cristão tem uma voz. Nós não estamos falando de uma palavra, tem uma voz, é o som que sai, é o espírito que sai. E a nossa voz é uma voz de vitória, sempre é uma voz de vitória. Em todas as situações. A voz do cristão, a voz do crente, daquele que teve encontro com Cristo e vive para Ele, e Cristo vive em nós, é a voz de vitória, sempre. Você vai analisar as situações, você vai avaliar o que você tem que fazer, mas você sempre vai dizer, quem é esse incircunciso aí? E está desafiando o Deus de Israel. E aí você move pelo Espírito. A vida do cristão é uma vida de vitória. Amém? Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então esse é o Espírito. Então, meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos cultivar na nossa vida é esse espírito de vitória, continuamente, que nós falamos. Amém? Nós vamos ler jornal, nós vamos conversar com as pessoas e
o oposto à vitória é depressão, é tristeza, é desesperança, é desânimo, nada vai dar certo, tudo é ruim, tudo é complicado, ninguém se importa. Esse é o oposto. E você não vai achar em nenhum lugar, fonte de inspiração senão em Deus. E nas pessoas que andam com Deus, nos canais. Amém. Mas não é a pessoa que vai te encorajar, mas é o Espírito de Deus que move na pessoa que vai te encorajar. Então, se o Espírito de Deus não se move em certas pessoas, nem nessas pessoas você vai receber o Espírito de vitória, o Espírito de vida, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e opera em nós hoje, graças a Deus. Amém? O mesmo Espírito que levantou a Jesus dentre os mortos opera em mim. Que bênção mesmo. E se eu entender isso pela fé e deixar esse Espírito se manifestar, nós vamos ver o que esse Espírito é capaz de fazer. Amém? E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus é capaz de fazer e o que Ele tem preparado. E uma das coisas importantes nessa nossa jornada é que aquilo que para nós é óbvio, ou aquilo que para nós seria o certo Deus fazer, não necessariamente é o certo e não necessariamente é o melhor. A gente já aprendeu isso. Quando a gente lida com os nossos filhos querem coisas na hora, eles querem de certa maneira, eles não têm toda a noção e todo o conhecimento dos fatos para dizer que aquilo é melhor. E os pais, às vezes, porque têm mais caminhada e jornada e mais experiência de andar com Deus e experiência de vida, eles sabem que aquela exigência, aquela situação, naquele momento, não é o melhor caminho, tem um caminho melhor. E da mesma maneira, se a gente olha para Deus, a gente, com certeza, vai olhar certas situações que a gente analisa e olha e vai dizer que Deus está fazendo errado, ou Deus está atrasado, ou Deus devia ter feito isso, ou por que Deus permitiu aquilo? A gente vai ter essa tendência, porque a gente não tem todo o conhecimento ainda, a gente não conhece todas as coisas. Essa é a razão porque a gente tem que confiar nos nossos pais e obedecer. E a Bíblia diz: honra e obedece. E se vocês me ouvirem atentamente e me obedecerem, agora falando de Deus, vocês vão comer o melhor da terra. Então, o que acontece? Aí entra a confiança de olhar, e essa é a coisa prática, olhar para uma situação que na tua avaliação é negativa e é problemática, e você não faria desse jeito, porque você acha que está errado, e poder confiar e dizer assim: Deus é perfeito em todos os seus caminhos. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós precisamos confiar em Deus, de que Ele quer o melhor para nós, Ele nos ama, Ele deu prova disso, e o coração dele é abençoar a nossa vida. Ele diz: eu tenho bons planos. Eu tenho bons planos. Planos de bênção, de bem, de prosperar, de abençoar a tua vida. E nós também temos os nossos planos. Amém? Nós temos os nossos planos, a nossa agenda, o nosso horário, o nosso planejamento. E nós precisamos nos submeter aos planos de Deus. Quando eu estava estudando, eu não sei, acho que é geometria, o que é a matéria, uma vez me fizeram essa pergunta, todos nós já tivemos essa pergunta: qual é a menor distância entre dois pontos? A menor distância entre dois pontos é uma reta. Esse é o que nós aprendemos. E a pergunta que eu faço é: qual é a menor distância entre onde você está e a manifestação da vontade de Deus? Qual é a menor distância? É você se submeter à vontade de Deus e seguir a nuvem. É a menor distância, é a distância mais curta, é a mais barata, é a mais abençoada, é a mais próspera, é a mais produtiva. Então, se você perguntar, e se você fosse o historiador ou o dono, o Deus do mundo, e tivesse a opção para dizer assim: qual é a melhor maneira de pegar José, onde ele mora, e botar ele como o número 2 do mundo? Qual é o menor caminho que você vai usar para isso? Tenho certeza que nós não íamos escolher o caminho que Deus escolheu. Qual é o menor caminho?
Mas nós precisamos acreditar que os caminhos de Deus são melhores, superiores, mais elevados, mais sábios. Ele é sábio em tudo que ele faz. E se você olha o trajeto do ponto onde José nasceu, e aí começou a família que ele nasceu, nós já teríamos mudado a família que ele nasceu já, certo? Nós família errada. Para Deus fazer o que ele quer fazer, essa família é meio problemática, porque os caras querem matar ele. Então, quem sabe a gente põe ele na família bercinho de ouro, totalmente protegido. E nós já vamos errar na largada já. Porque os nossos caminhos não são os nossos. Nós temos uma mente que pensa como alguém que foi gerado em pecado, sem Deus. Nós estamos sendo transformados a uma mente superior, a mente de Deus, do Criador. E aí nós temos, então, olha o trajeto que José fez para sentar no trono do faraó. O tempo que ele levou, o trajeto que ele percorreu, as pessoas que ele teve que passar. Você, por exemplo, na tua lógica, não iria ter colocado ele na casa de Potifar e ter que enfrentar aquele embaraço todo, aquela vergonha. Entendeu? Ou seja, no teu plano e no meu plano, Deus, por que Deus, se é tão poderoso, e se Deus é tudo que ele diz, por que ele não pegou José e já sentou ele ali, pronto? Amém. E aí você ia ver o que ia dar. Amém. Então, os caminhos do Senhor são muito mais elevados. E essa é a beleza de nós. Você só pode iniciar uma jornada com Deus se você parte desde o início, se você confia nele. Você tem que confiar no trajeto que ele vai te conduzir. E o grande problema que nós enfrentamos é que nós resistimos ao Criador e nós damos opinião, nós damos pitaco, nós não gostamos, nós ficamos aí emburrados um ano não falo contigo, Deus, porque aí você atrasa um ano, eu estou chateado com Deus, não vou na igreja agora porque eu estou chateado com Deus, ou eu não vou fazer isso, porque Deus prometeu e aí não aconteceu, eu não vou dar dízimo mais para Deus, porque Deus faz assim, ou eu vou, sei lá o que você faz. A gente faz os nossos showzinhos infantis. Por quê? Porque não saiu do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, da maneira que eu quero. E aí sabe o que acontece? A gente só atrasa esse projeto. E Deus, cada vez que a gente se volta para Deus, se arrepende, Deus pega ali onde você está. Aí o que acontece? Bom, aqui onde você se arrependeu, até o lugar onde Deus quer levar, o menor caminho é a vontade de Deus. A partir dali, então esquece. Então o que nós podemos dizer? Cada dia você pode poder começar o dia e dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem, e me conduz na tua graça. Este é um novo dia. Aí você parte de novo. Não importa onde você foi. Você reposiciona o GPS e segue. Mas, de novo, a questão é, quanto mais cedo nós aprendemos que os caminhos de Deus são melhores, são mais curtos, são mais produtivos, são mais baratos, são menos problemáticos, amém, mais você vai se render e vai começar a desfrutar a sabedoria de Deus. E você, ao longo do caminho, vai perceber, puxa vida, Deus, eu tomei esse caminho que tu me pediu para lá, eu tinha zero expectativa, na verdade eu estava um pouco desconfiado, mas eu quero dizer para ti, foi a melhor coisa que aconteceu. Agora eu entendo por que disso, agora eu percebo. E é isso que nos faz, nós vamos nos tornando mais parecido com eles, fruto de quê? De andar com ele e ser testado. Então, o caminho do cristão vai ter momentos de favor e momentos de testes juntos. E você vai andando. Mas qual é a menor distância entre o lugar onde você se encontra hoje e a plenitude dos planos de Deus para você? Continua sendo o mesmo. Se atentamente ouvires a minha voz, tendo o cuidado de fazer exatamente o que eu vou instruir vocês, virão sobre ti e isso vai acontecer. Então, o que acontece? Não importa o que você fez. Essa é a beleza do plano de Deus. Quando você se volta para Ele, Ele não joga culpa, vergonha e não fica apontando dedo para você. Quando você se volta e se arrepende, está feito. Agora, a partir dali, Deus está pronto para dizer, faz assim, assim. Ele não vai guardar remorso, nada impropera. Ele diz assim, ele não esquece o que aconteceu para trás. O que ele está preocupado agora
Não é o que aconteceu para trás. Porque você se voltou para Ele, você disse, Deus, me dá uma oportunidade. É isso aqui que Deus quer. A única coisa que Ele está olhando para frente. Ele vai mover para frente. Então, para de ficar justificando e se explicando por que você fez A, B, C. Ouve a voz de Deus e usa a tua energia, teu coração, para de todo o coração ouvir a voz dele e seguir na caminhada que Ele tem preparado. Amém? E não importa onde nós estamos hoje, para onde Deus quer nos levar, a menor distância é sempre um coração rendido e obediente plenamente à voz de Deus, mesmo que não faça sentido. E, meus irmãos, é a mesma coisa o povo de Israel do Egito. Qual é a menor distância entre a saída do Egito e a terra prometida? Amém. Na cabeça do povo de Israel, não era o caminho que Deus escolheu. E aí você vê o resultado. Imagina eles ficaram se tipicando com Deus o caminho todo. E Deus, tem um versículo, eu não sei bem onde é que está, mas Deus assim, Deus teve que aguentar eles. Tem um texto que fala assim, Deus teve que aguentar eles. Aquela nheco. Imagina, Deus teve que aguentar o nheco. Ele querendo fazer o bem, levar para a terra prometida, tem que aguentar. Não, porque tu não é isso, porque tu não nos ama, porque não é assim. Teve que aguentar o papinho do povo de Israel. Então, graças a Deus, nós vivemos, de novo, um ano que nós estamos vivendo é um ano totalmente atípico, estranho, no mínimo. Para todas as nossas avaliações e a nossa sabedoria humana, você diz assim, Deus, tudo que eu estou vivendo, lidando, não faz sentido, não tem lógica. E você poderia dizer para Deus de novo. E a solução para isso não tem nada a ver com isso que eu estou passando, que tu deveria. Esse é o momento de novo, te rende a Deus. Te rende a Deus. Amém? Como diz o meu Bill Johnson, né, amigo, ou pastor Bill Johnson, diz assim, quando em dúvida, adore a Deus. Amém. Adorar a Deus nunca é uma má ideia. Amém. Você se rende a Ele. Então, na hora da confusão, da situação que você não sabe o que fazer, te rende. Deus adora a grandeza, a soberania, o que Ele tem de melhor. Uma das coisas que nós precisamos é manter esse coração, ou esse espírito, em alerta, vigilantes. A Bíblia fala, ser vigilantes, voltar à sobriedade. Uma das coisas que eu tenho visto é assim, nós temos muita capacidade interna de nos adaptarmos aos problemas. Aí o que acontece? A gente começou um ano, ali por março, ali, com esse assunto da pandemia, que mexeu com um monte de coisa. E nós estávamos ali buscando a Deus, buscando a sabedoria de Deus, sensíveis, né? Tentando ouvir qual é o coração de Deus. Aí sabe o que acontece? Vai passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente se adapta a essa realidade assim, achando que tá bom. Amém. Consegui me adaptar e vamos levando. Não. E a gente acha, sabe o que a gente acha? A gente acha que está tudo bem. Parece assim que porque a gente se adaptou a alguma coisa ruim, parece que está bom. Parece o povo de Israel, que ele ia vendendo as terras, eles iam sendo cozido, amém, aos pouquinhos, e tudo estava bom. Graças a Deus, eu estava com problema e resolvi agora. Eu me vendi como escravo. Que bênção. E você, parece que os padrões vão descendo e você se adapta e fica feliz. E não é que você... não, a Bíblia diz que é para estar contente em toda e qualquer situação. Não, não é isso. É que esse não é você sempre está louvando a Deus em toda e qualquer situação. É teu espírito que se adaptou e se acomodou, na verdade, a um estágio inferior que não é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí você vai, amém, se adaptando, achando que, graças a Deus, e você de novo perde o senso de que nós estamos vivendo que os tempos são maus, que o inimigo anda em derredor querendo tragar, e é só porque você se adaptou não significa que tudo que a gente conversou há 13 meses atrás mudou agora. Não, continua valendo. Existe um plano acontecendo no planeta e um inimigo que tem uma agenda que é destruir valores, destruir as pessoas, implantar certas coisas.
E existe um Deus que continua, amém, sentado no trono, que tem um plano. Amém. Então nós temos que cuidar com essa ideia de daqui a pouco a gente baixa a guarda, baixa os padrões, amém? Porque de alguma maneira a gente se adaptou e a gente entende, sim, graças a Deus, Deus nos deu isso e nos adapta. Não, o plano de Deus é avançar o reino de Deus na terra. Eu estava lendo, eu cito para vocês, assim, olha a situação do Chile, o que está acontecendo ali, existe uma certa polvorosa ali, quer rever a Constituição, a própria Argentina, e no mundo todo esse senso de policiamento do Estado não faz isso. Alguns estão dizendo que vão implementar esse assunto de máscara e vacina. O assunto não mudou de 4 meses para cá. Amém. Continua a mesma coisa, nós estamos vivendo na mesma realidade. Graças a Deus que Deus nos sustenta, mas não interpreta que o sustento de Deus significa que o mundo está melhor agora e a agenda do inimigo acalmou. Não, nós continuando vivendo. Eu estava lendo, eu tenho falado um pouco, por exemplo, na área de esse negócio de controle que as pessoas querem ter e os governos estão dizendo. Uma das grandes agendas que existe é, por exemplo, a comida do futuro. Existe a ONU, as Nações Unidas e os organismos por trás, existem órgãos e estudos e agendas sendo planejadas desde 2014, desde lá atrás. Para o quê? Juntar as principais corporações do mundo para estudar uma maneira e tentar convencer a população a ter uma alimentação mais verdinha. Okay? E tentar vender que para a saúde, para o bem-estar. E um dos alvos dessa agenda, desse plano, é que em 2030 o consumo de carne vermelha seja zero e laticínios da mesma maneira. E eles vão trabalhar para substituir isso por coisas químicas montadas em laboratório. Esse é o objetivo. E vender, eles vão tentar vender para todo mundo que isso é para o melhor, porque essas coisas estão causando danos e doenças à população. Né? Quando, na verdade, esses alimentos naturais que Deus plantou exatamente são para evitar esses danos. Então, nós temos coisas andando por aí, temos de controle. O Estado continua sendo, por exemplo, o estado de endividamento dos governos e das empresas, eles são astronômicos. E, vamos dizer, como você se porta nesse momento, o que nós não podemos é aquela coisa que a gente aprende quando a gente é criança, né? Lá na escola dominical, que as coisas vão descendo o padrão e nós vamos descendo. A distância entre nós e o mundo e as reações continua a mesma. Mas não é isso que Deus quer. Enquanto o mundo vai de mal a pior, a igreja tem que ir mais e mais e mais e mais e mais. Eu li uma frase, acho que foi do Watchmania essa semana, que diz assim: o dia que você consegue, com todos os desafios que tem, chegar ao ponto de uma temperatura que você está quente, fervendo pelo Evangelho, todos os teus amigos vão achar que você está com febre. Amém. É isso. Ou seja, não vai terminar essa ideia de que se você quiser implantar o reino de Deus, você vai ter oposição, você vai ter pressão. E essa é a razão, porque você precisa estar cheio de Deus, você precisa estar cheio do Espírito Santo, você precisa estar, vigiando e orando, e andando, se fortalecendo nas coisas de Deus, né, e andando com Ele. Eu queria ler com os irmãos alguns textos só. E nós vamos começar lá em Daniel, no capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Eu vou citar alguns momentos assim de oposição e como essas pessoas agiram. Você pega, esse texto aqui fala, por exemplo, da fornalha, ok? O texto da fornalha, que está escrito assim. Vocês lembram que Nabucodonosor mandou erguer uma estátua de ouro? Ok? E todo mundo tinha que adorar, ou seja, todos tinham que se comprometer a seguir
um outro Deus que não o Deus. Meus irmãos, o momento que nós vivemos continua sendo o mesmo. Tem Deus como Senhor do céu e da terra e outros deuses que estão surgindo. Todas as inseguranças que a gente sente internamente são porque a gente está colocando a nossa confiança em algum outro lugar. Só existe um lugar seguro onde você se sente bem, é Deus. Amém? Então, o que acontece com esses 3 homens? Olha só, eles estão lá vivendo a vida deles. E a gente não pode achar, esse é o ponto que eu queria que vocês lembrassem desse contexto, você não pode achar que essa experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego é diferente da que nós estamos vivendo. A Escritura ela foi inspirada para a gente entender como esses homens viveram diante das adversidades, diante das pressões. Aí diz assim, aí baixa-se um decreto, né? Olha só, baixa-se um decreto, baixa-se dizem que esse negócio das comidas, por exemplo, vai ser assim, através de você regula, você faz, tem toda uma estratégia. Primeiro você dá a oportunidade para o indivíduo escolher, mas eles sugerindo muito que não é bom, e aí depois eles vão chegar à conclusão dizendo que o indivíduo não tem capacidade, então os governos vão ter que impor. É assim que funciona. Sempre é controle, é tudo sobre, o que nós estamos lidando é controle. Amém? Quem manda, quem controla tudo. O nosso Deus, de braços abertos, diz, vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados. Amém? E ele não impõe, ele nos convida. Qualquer outro lugar vai impor coisas. E aí, como diz assim, qualquer que não se prostrar, versículo 6 de Daniel 3, qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Claro, decreto assinado pelo rei. Decreto. A gente está numa época de quantos decretos, né? Tanto decreto. Isso é um decreto. Qualquer que não se prostrar será jogado na fornalha. O que acontece? Aí fazem toda aquela festa, fogos de artifício, som, imagem, né? Tamborins, saltério, harpas, e trombetas e tudo mais, trombones, e vai. Contrataram DJ, etc. e tal, tudo. Aí chegou o momento da festa, auge da festa, para a música. Agora é hora de todos se prostrarem, rufar dos tambores, puf, 3 de pé. Sempre tem alguém que estraga a festa, né? Que Deus nos ajude a estragar muita festa nessa hora. Amém. Aí olha só, trazem perante o rei, pega 3 homens, são judeus, eles são cativos na Babilônia e são colocados diante do rei. Olha a intimidação e a pressão diante do rei, não é diante não é diante dos colegas da escola, amém? É difícil viver o cristianismo na escola, né? A pressão dos colegas. Como assim? Pressão dos colegas? A gente aguou muito a coisa. Esses caras estavam diante do rei. Diante do rei, pressão. E olha só, o próprio rei falou com eles, disse, é verdade que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei. Aí ele diz assim, eu vou dar uma chance para vocês, estejam dispostos de novo. Amém. De repente foi um mal entendido, estejam dispostos. Agora, se vocês não querem, se não adorarem, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus? E aí, meus irmãos, aí começa, né? A pressão começa a intimidar. Quem é esse Deus aí que tu serve? Que tu diz que é bom, que vai cuidar de ti. O inimigo vai tentar pressionar ao máximo. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor,
Quanto a isso, não necessitamos te responder. Nós nem precisamos ir para o nosso quarto, consultar os nossos pastores, nem o nosso discipulador, nem jejuar, nem orar, nem gastar tempo. Essa decisão já foi tomada há muito tempo atrás. Nós não precisamos, na hora agora, não precisa nem gastar tempo. Agora nós já vamos te dizer. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha e das tuas mãos, ó Rei. Você percebe? Zero intimidação. Intimidação que Deus não deu espírito de covardia, zero de medo. Se não, fica sabendo, ó Rei, amém, eles diante do Rei. Eu imagino, meio que Davi, a mesma coisa, né, no meio daquela situação. Todo mundo, amém, tremendo do joelho para falar com o rei. Eles não têm problema de não só falar com o rei e dizer assim, nós não vamos, essa aí, rei, nós vamos fazer de tudo, tu sabe como a gente é fiel, mas esse aí, essa parte não dá para tocar, porque aí mexeu num ponto muito precioso para nós. Isso aí já está definido muito tempo atrás, que só existe um Deus. O Senhor, teu Deus, é o único Deus. Primeiro dos 10 mandamentos. A Ele adorarás, só a Ele servirás, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, está definido lá atrás, não precisa. E uma das coisas que nós precisamos cuidar, meus irmãos, é quando nós precisamos rever certos valores básicos de anos que já são definidos, que não viraram mais uma opção para nós. Amém? E aí Nabucodonosor, então, se encheu de ira e mandou eles para a fornalha. E Deus operou aquele grande milagre. Amém? Se você olhar Daniel virar a página no capítulo 6, você vai ver o evento da cova dos leões. Daniel era um homem, na época de Dario, era um homem que o rei pensava em estabelecer ele tal a sabedoria e tal a maneira como ele se portava e conduzia a sua vida, que ele queria botar ele como líder de todos. Ali tá. O rei pensava em estabelecer sobre todo o reino, que nem José. Amém. Só que todo mundo ao derredor ficou com inveja dele. E aí armaram uma arapuca que disseram o seguinte. Juntaram e disseram ao rei e promoveram aquela arapuca, né, como disseram, que durante 30 dias não se... Um decreto, de novo, o velho decreto. E não se faça, por 30 dias, nenhuma petição a qualquer outro Deus seja lançado na cova dos leões. Agora, escreve, sanciona, ele diz ali. E aí ele assinou a escritura e pronto. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Ou seja, ele não fez nada escondido, ele continuou abrindo a janela e servindo a Deus. Que tipo de fé e de ousadia esses homens tinham? E que tipo de convicção e que tipo de decisão eles já tinham feito? Amém? Há muito tempo atrás. Tipo assim, mesma coisa. Tem algumas realidades na nossa vida que são interessantes, que eu creio que nós vamos ter que lidar cada vez mais. Que Daniel, de novo, ele não precisou jejuar e conferir. Esse é um assunto que já estava definido no coração dele. Não existe essa possibilidade. Amém? Não existe essa alternativa. E o que acontece é o seguinte, nós precisamos cuidar que se existe ainda uma alternativa de a gente crer em Deus e a gente fazer essas coisas, nós precisamos nos voltar a Deus e deixar Deus nos ajustar, nos fazer crescer. Amém? Amém? Não existe. São alternativas que não existem mais. E aí você sabe o que aconteceu. Ele foi lançado na cova dos leões. E aí ele,
o Dario tentou de todo jeito tirar ele de fazer isso, e Daniel diz, não te preocupa, Deus do céu está comigo, e o que ele decidir está decidido. E Deus livrou aquele homem. Mas é interessante a reação dele diante dos fatos, né? E o último texto que eu queria ler está em Atos 4. Atos 4 é logo depois do que aconteceu em Atos 3 ou Atos 2, a descida de Pentecostes. Deus move na vida desses homens, né, da igreja. A igreja nasce, existe um mover de Deus, o homem é curado, né? E aí o que acontece? No dia 4, versículo 5 diz assim: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote e todos os que eram da linhagem. E aí o que acontece? No versículo, logo no início, fala que Pedro e João foram presos, porque eles estavam ressentidos, os líderes da época estavam ressentidos porque eles estavam ensinando em nome de Jesus. Prenderam eles. Então, pensa bem, eles são trazidos diante das autoridades, anciãos, escribas, sumo sacerdote, perante eles, e diz, como é que é isso? Com que poder? Né? Questionam ele. E aí ele diz, em nome de Jesus. É a mesma palavra que ele falou no capítulo 3, se você voltar um pouquinho, no versículo 16. Pela fé em o nome de Jesus. É que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus. Existe uma fé que vem por meio de Jesus, que vem por ouvir a voz dele. E lembra, meu irmão, a voz de Deus e a palavra de Deus que gera fé em nosso coração, ela vem da presença dele. Também é a fé por meio de Jesus, nós temos falado sobre isso. É na presença dele, é esse amor que nós temos pela pessoa que nos faz abrir o nosso coração para ouvir o que ele tem a dizer. E essa fé que vem por meio de Jesus tem essa capacidade de transformar. Aí no versículo 19, o que ele diz? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados, a fim que da presença do Senhor venham os tempos de refrigério. Então, o que acontece? Essa é a mensagem do Evangelho. Sempre te volta para Deus, te arrepende, deixa Deus operar na tua vida, refrigerar a tua vida e anda na força e no poder do Senhor. Então, Pedro e João estavam falando para as autoridades da época, dizendo assim, foi isso que aconteceu. Só que eles disseram, vocês rejeitaram, lembra, as autoridades religiosas da época, ele diz assim, essa é a pedra, versículo 11, rejeitada, Jesus é a pedra rejeitada por vós, vocês rejeitaram a Jesus, o qual se tornou pedra angular. E versículo 12 diz, não há salvação em nenhum outro, só existe um só Deus, um só caminho, uma só fé, um só batismo, não existe outro. Não existe outro nome embaixo do céu, nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outra alternativa, não existe outro caminho, não existe outra salvação, não existe outra resposta para a humanidade, senão Cristo Jesus, que veio a nós e cada vez que nós nos rendemos a Ele, cada vez que nós nos prostramos a Ele, Deus restaura, Deus nos recebe, Deus nos renova, tempos de refrigério vêm, e você passa a andar com ele. Foi o que aconteceu, de uma certa forma, com esses homens lá atrás. Amém? Daniel, esses homens e tantos outros, que no meio do desafio disseram, não, como eu posso falar? Eu tive encontro com Cristo. E olha o que aconteceu no versículo 13. No versículo 13 diz assim, lembra, na pressão, e é um pouco parecido com o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, com Daniel. Ele diz assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, então, o que eles viram? Eles viram pessoas que, diante do contexto, da pressão, da intimidação, das consequências que podiam ter, eles viram pessoas intrépidas, ousadas, cheias de coragem, a reação deles. E olha o que eles concluíram. Eles sabiam que eram homens iletrados, incultos. Então, por exemplo, isso que eles estão fazendo não tem nenhuma fonte natural. Eles só podem ter estado com Jesus.
E essa, na verdade, de novo, continua sendo a mesma resposta para tudo. O tempo que nós temos com Jesus, aos pés de Jesus, compensa tudo o que nós não temos. Amém? Você pode ser iletrado, você pode estar sem dinheiro, você pode estar em qualquer situação. Olha a conclusão daqueles líderes. Eles são iletrados, são incultos, são isso. Então, só resta uma coisa, eles devem ter estado com Jesus. Amém? E nada mais do que uma ótima conclusão. O que você pode dizer de Daniel? O que pode ser desses homens? Senão, esses homens andavam com Deus. Eles só podem, Deus só pode ser real. Vamos dizer, o que eles estão falando, vamos dizer, desse tal de Deus que eles servem, ele só pode ser muito real. Eles devem ter tido um encontro com Deus para agir de tal forma, eles devem ter visto isso. Porque não existe nenhuma ousadia, nenhuma coragem, intrepidez que venha simplesmente de ler um livro, de ouvir uma história. Eu era cego, agora eu vi. Tipo assim, eu não sei o que vocês estão falando, mas essa é a realidade. Esse Jesus veio a mim e disse, recebe a tua cura. Então o que acontece é que, nessa hora, qual é a resposta para tudo? De novo, a gente precisa voltar para esse lugar. Se a gente está, de alguma maneira, perdendo a noção e a intrepidez e a coragem e estamos sendo pressionados pelas áreas que nós estamos sendo pressionados, a resposta é, volta para a presença de Deus. O que Jesus disse para Marta foi isso. Pouco é necessário. Nessa hora que você se sente pressionado, intimidado, as coisas parecem que estão caindo e você acha que não se importa e não vai ter solução e você está confuso, você de alguma maneira perdeu a noção dos caminhos de Deus e está começando a ficar perturbada, lembra, tem uma solução. Maria escolheu a certa. Esse é o caminho. Aos pés de Cristo. Anda na presença dele. Ama a Deus. Adora dele. Anda nele. Porque ali você vai ter... Tudo vai se ajustar. E, de novo, que a consequência diz a fé que vem por meio de Jesus, essa ousadia, essa intrepidez que vem por andar com Deus, de cada vez mais ficar claro para nós que Ele é o nosso Deus. Ele jamais vai nos deixar. Ele jamais vai nos abandonar. Isso só vem de andar com Jesus. Então, a solução para a intimidação, para as pressões que nós estamos vendo, só vem desse lugar. E aí, eles seguem pressionando, né? Porque eles não tinham mais nada a dizer. Eles disseram, por quê? Um sinal notório tinha acontecido. Versículo 17, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos. Então, eles continuavam ameaçando e pressionando. E disseram para eles assim, não falem nesse nome. Chamando-os, ordenaram. Vocês se prostem quando a trombeta tocar. Ele fazia, vocês não falem. Vocês absolutamente, você olha os termos, né? Absolutamente. Ordenar, não falem, nem ensina em nome, esse nome. Meu irmão, nós temos um nome, que é o nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar. Amém? E nós não podemos, não me envergonho do Evangelho, nós temos o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa, Jesus Cristo é o Senhor. E foi o que fez Davi. O que fez Davi? Chegar diante da situação e dizer assim, quem é esse incircunciso? Eu estou indo em nome de Jesus. O que Saul olhou e o que todo Israel viu? Todos estavam com medo, intimidados. Eles viram um homem cheio de ousadia, intérprete, cheio de confiança e fé, dizendo, por quê? Ele conhecia esse nome que ele representa, esse Deus que deu o nome para nós, para que é o nome de Jesus. E nós agimos não na nossa força, mas em nome de Jesus. E aí Pedro responde e diz assim, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós, antes a vós do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que ele está dizendo? Nós não conseguimos não fazer o que nós vamos fazer. É que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Não tem essa opção, nós não conseguimos fazer. Não sei. Fica sabendo, não tem como. Amém. Quanto a isso, nós não podemos mais fazer nada, não tem mais o que fazer. Nós já decidimos isso. Julga se é justo se nós vamos se prostrar diante de uma estátua de ouro ou diante do Deus do universo. Amém. Vê se é justo, se eu vou deixar de fazer essas coisas. Você percebe? Eu creio que uma das coisas importantes nessa hora é nós redefinirmos em nosso coração essas
essas raízes da nossa fé, da solidez da nossa vida, que no meio de mares turbulentos, que a gente adapta da melhor maneira possível e faz o que é necessário, e a gente procura, Paulo diz assim, no que está diante do meu poder, eu procuro andar em paz com todos, mas vai ter momentos que você não vai ter como fazer isso, e você vai ter que dizer assim, julgai se é justo, se eu vou ouvir a Deus ou os homens. Então, o que acontece? Uma das coisas que você percebe no coração desses homens é que o coração deles parece que já estava resolvido esse assunto. Amém? Você não precisa. Amém? E uma das coisas que nós precisamos, nesse momento onde as pressões têm aumentado e os desafios estão diante de nós, as coisas não mudaram de 2 meses para cá e tudo resolvido. Não, as coisas estão aí e nós vamos ter desafios pela frente. É importante nós reafirmarmos na nossa fé de saber o seguinte, o Senhor é meu pastor e nada faltará, já está resolvido, eu não vou andar ansioso, eu não vou me prostrar, eu não vou me ofender, eu não vou me intimidar pelas notícias de jornais, pela pressão, pelos planos, pelas agendas, pelo que nós estamos vendo. Deus é a minha força, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio, Ele está comigo. Amém? Ele tem um plano glorioso e a minha voz é uma voz de vitória e nós vamos mais que vencedores em Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principados, nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, existe uma ousadia, existe uma... que só vem, sabe do quê? Dessa fé que vem por meio de Jesus. O único lugar que você pode renovar isso é na presença de Deus. E o que Jesus disse para Maria é isso, ela escolheu a parte, ela está sentada aqui. Então, quando Paulo escreve e diz assim, quando alguém se converte e se arrepende, o véu cai, esse véu que nos intimida, que nos separa, que nos deixa inseguros, que nos deixa, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que Deus realmente me ama? Esse véu cai e nós contemplamos a glória do nosso Deus Criador. A glória de Deus brilha sobre nós e o amor dele vem sobre nós e diz assim, não temas, meu filho, não temas. Eu estou contigo. Eu vou andar contigo nesse trajeto. Ainda que uma mãe abandone o seu próprio filho, eu jamais vou te abandonar, jamais vou te deixar. E o que acontece? A realidade de você sair desse lugar e agir com ousadia e intrepidez, alguém vai dizer assim, como essa pessoa está agindo assim? Sendo ela iletrado, sendo ela tendo passado por esses desafios na vida, sendo ela assim, no meio de uma pandemia, tendo ela... E aí você lista todas as coisas que não deveria agir desse jeito. E aí só sobra uma resposta. Ela deve ter estado com Jesus. Ela deve ter experimentado a presença de Deus, que tudo o mais não importa. E a fé e a ousadia, a confiança que vem por meio de Jesus. E no final desse capítulo 4, o que acontece? Pedro e João se encontram com os discípulos, eles oram. Né? O que eles oram? Senhor, olha as ameaças, olha as pressões, olha o que nós estamos vendo. Essas pressões estão procurando nos fazer tirar os nossos olhos de Ti e nos apoiarmos em outra coisa, em outra situação que não o nosso Deus. Senhor, dá-nos ousadia, dá-nos intrepidez, dá-nos força e coragem para com toda a intrepidez continuar manifestando a Tua palavra e o Teu reino nessa terra. Amém? E a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, eles ficaram cheios do Espírito Santo e continuaram, amém, movendo em toda a ousadia. Ou seja, eles iam de pressão em pressão, mas eles iam de fé em fé. Então a pressão aumenta, a ousadia aumenta. Amém? A intrepidez aumenta. E essa é a importância que nós não podemos baixar a guarda dessa hora. Amém? O cenário nesse mundo, ele não é favorável, ele não é muito propício o que tem diante de nós. Mas a glória do Senhor, o reino de Deus, aquele que nós representamos, é o mesmo ontem, hoje, sempre. E cada vez que nós andamos mais, o véu e as escamas vão caindo e nós vamos conhecendo mais esse Deus. E mais intrepidez tem esses tempos que nós temos de revelação, de encontros com Deus, simplesmente nos afetam. E nós vamos dizer assim, eu não sei como é que eu estou agindo, como eu estou agindo. Eu só posso dizer uma coisa. Amém.
E os outros vão dizer, eles devem ter estado com Cristo. E que essa seja, amém, que esse seja o nosso testemunho, meus irmãos. Essa palavra é importante, sabe por quê, meus irmãos? Um dos aspectos para nós é dizer, a gente achar que porque aquela pessoa tem isso, e não tem os problemas que eu tenho, e não tem as dificuldades que eu tenho, e não nasceram com os problemas, ela acha que o outro está em melhor condição de ser vitorioso nesse momento. Essa palavra e a mensagem da cruz nos reafirmam uma verdade histórica e eterna, que todos nós estamos nivelados aos pés da cruz. O que faz de uma pessoa ser vitoriosa não é nada mais e nada menos do que essa pessoa anda com Deus. Não é porque ela tem dinheiro, e meus irmãos, nós precisamos ajustar o nosso coração. E a gente achar, aquela pessoa tem dinheiro, então ela lida melhor com os problemas. Não, ela lida melhor com os problemas na área financeira, mas ela tem outros problemas que ela não está conseguindo lidar. Não existe nome. Não existe nome. Em nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro nome, versículo 12. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual que foi dado pelos homens. E é só através desse nome que nós... Se você quer salvação, é só nesse nome. Então, onde você estiver nesse momento, a resposta e a solução é a mesma coisa. Se você balança, e você, em algum momento, começa a olhar para algumas situações e começa a analisar opções, dizer assim, de repente eu tenho que aliviar minha fé aqui, de repente eu tenho que ser mais assim. Não. Que Deus te renove. Nós não temos essas opções. Amém? Não temos essas opções de, mas um pouquinho aqui pode, um pouquinho ali. Não, nós já está definido. Amém? Já está definido em nós. Não há Deus como nosso Deus, tremendo Deus. E a solução, muitas vezes, quando a gente perde um pouco de noção do que está acontecendo, é de novo. Os discípulos, a tempestade pressionou eles, mas graças a Deus que eles foram para onde? Eles foram para Jesus, foram para a presença de Jesus. E ali Jesus ajustou a lógica deles. Amém. De repente eles se lembraram, Jesus está no barco. Opa, graças a Deus. Então, meus irmãos, eu oro que nessa tarde que o Espírito de Deus venha sobre tua vida e te dê mais ousadia, intrepidez e coragem. Porque o que Deus procura, Deus está procurando fé na terra, um coração totalmente rendido a Ele. O reino de Deus se move quando Deus olha e vê fé, vê confiança, vê intrepidez, vê ousadia, fruto das pessoas que andam com Deus, tem um coração voltado para Deus. E que Deus nos dê a capacidade de, em momentos de escolhas, que você não fique muito tempo pensando 3 vezes o que fazer, que você comece a definir já na tua vida. Amém. Julgue se é necessário, julgue se é justo a gente fazer isso ou aquilo. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Grande Deus nós temos, meus irmãos. Grande Deus nós temos. Arrependimento é sempre o caminho para ajustar o nosso foco na nossa vida. Arrependei-vos e convertei-vos, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então, acho que é um exercício que nós precisamos definir e estar arraigado e solidificado na rocha. Não existe salvação em nenhum outro lugar. Não tenta, amém? Não experimenta, não questiona, te rende a Deus, sabe? Que Ele te ama muito e tem um plano glorioso para a tua vida. Amém? E que tua voz, nesses dias, expresse essa tua confiança nesse Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.